A paz do Senhor, meus irmãos, que Jesus continue nos guardando, protegendo, iluminando, guiando os seus passos. Que temos uma quinta-feira na direção do Senhor. Vamos ler um texto, um pequeno texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 26 a seguir, que fala um pouco de algumas coisas que aconteceram naquele trajeto que Jesus saíra do templo para o Gólgota, que diz assim: E quando iam levando, e quando iam levando, tomaram certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse-lhe: Filha de Jerusalém, não choreis por mim. Chorei antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer uns aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde faz isto, que se fará do seco? Também conduziram outros dois que eram malfeitores. Eu só quero parar aqui nesse texto quando ele diz: Filha de Jerusalém, antes choras por nós mesmos. Irmãos, Jesus é Deus. E aquelas mulheres estavam chorando, lamentando por Jesus. E Jesus estava mostrando para aquelas mulheres que elas deviam chorar por elas mesmas. Porque o que estavam fazendo com ele traria consequências desastrosas e avassaladoras para Israel. Mas quando aconteceu, pelo menos parte desse sofrimento a Israel, mas Jesus não se engana porque ele é Deus. Passado, futuro ou presente não existe na ótica de Deus. Porque para Deus não há divisão de espaços. Não há divisão em noite e dia, em hora. Não. Para Deus todas as coisas estão patentes, estão claras na palma das suas mãos. Então, para Deus não importa. Pedro diz: tanto faz 1000 anos como um dia, como 1000 anos. Isso é, para Deus não há divisões geográficas. Não há esse espaço de tempo. Deus via tudo. Para que a gente entenda parte desse sofrimento. Nos anos 70 da era cristã, no ano 70 da era cristã, o general Pedro Vespasiano era o general que estava sitiando Jerusalém. Por aquele evento dos anos 70, morre o imperador. Para que a gente entenda o contexto. Morreu o imperador de Roma. Então, cada exército de cada país aclamaram o seu imperador para chegar. Aquele que chegasse a Roma vivo seria o imperador, essa é a verdade. Porque as pessoas matavam nessa trajetória. Era uma ambição pelo poder extraordinário, assim como hoje. A ambição era tão grande que mataram 30 imperadores num período tão pequeno de tempo que nem nome aos imperadores dão. Só dizem que mataram. Mas certo é que o imperador que consegue chegar a Roma e ser aplaudido e ser recebido como imperador foi Pedro Vespasiano. Se eu não me engano, Pedro Vespasiano era até africano. Se eu não me engano, ele era um africano. Pois bem, ele chegando a Roma, ele era o general em Jerusalém que sitiava Jerusalém. Isso é, cercava a cidade tentando tomar.
Então ele chegando, quando ele foi aclamado imperador de Roma, ele comissionou, ele nomeou seu filho Tito para a missão que era dele. Então o que ele fazia em Jerusalém como general, agora é Tito que vai fazer isso. Ele nomeia, ele dá essa incumbência a seu filho Tito. Ele tinha 2 filhos, Tito e Domiciano, eram os 2 filhos dele. E no governo de Tito, nessa implacável sitiar da cidade, a fome dentro da cidade de Jerusalém era grande. Jerusalém tinha 2 grupos brigando dentro de si. 2 grupos brigando dentro de si. E então esses grupos se brigavam entre si, mas quando era para lutar contra os romanos, ele ia lutar contra os romanos. Certo é que a fome foi ficando extremamente perigosa. Não tinha mais nada o que comer. Israel, pouca gente sabe disso, até porque falta de leitura bíblica. E outros não ensinam com medo de ensinar a verdade. Israel teve em duas épocas diferentes, teve estado de canibalismo, pessoas comendo pessoas para sobreviver em Israel. Essa é a verdade. Não podemos fugir porque é fato, porque tem registro. Tem registro desses acontecimentos. E a fome era demais. A fome era demais. Comeram tudo que podia se mexer dentro de Jerusalém, eles comeram. Se eu não me engano, até pessoas eles andaram. E teve, naquela época, alguns judeus resolveram a se entregar. Uns resolveram a se entregar aos humanos. Aí entrava outro lado triste da história. Ele estava com 10, 15 dias sem comer. Quando ele chegava lá no romano, tinha comida de sobra. Eles enchiam a barriga. Comia sem poder comer, porque ele estava com muito tempo sem comer. Morriam ali. Nessa mesma época, para fechar o que estamos dizendo, alguns judeus fugiram para a Grécia. E o que eles fizeram? Pegaram alguns bens, algumas pedras preciosas e engoliram aquilo, alianças, joia, algumas coisas, engoliram. Porque passavam por ali, eram despercebidos, lá na frente, quando ele evacuasse, quando ele defecasse, eles pegavam. Foi a desgraça deles. Alguns gregos perceberam que os judeus estavam mexendo nas fezes e procurando alguma coisa. E eles perceberam que os judeus estavam engolindo joia. Aí foi uma carnificina na Grécia contra os judeus. Os gregos pegavam os judeus e abriam a barriga deles, eles vivos e cortavam a barriga para ver se lá dentro, no intestino dele, tem alguma pedra preciosa. Foi considerado tão grave a situação que até Tito, que era o general, repudiou aquela ação dos gregos naquele momento. Certo é que em Jerusalém não tinha como escapar daquilo que Jesus dissera. Até a destruição do templo para se cumprir o que diz as Escrituras. A destruição do templo não foi ordem de Tito. A ordem de Tito foi do general Tito, foi não bote fogo. A ordem do Tito foi não destrua nada. Mas Jesus havia falado que ali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. As filhas de Jerusalém estavam chorando por Jesus. Mas Jesus estava dizendo para elas que elas deviam chorar por elas mesmas, pelo que estava para vir sobre Jerusalém. Então, meu irmão, devemos tomar muito cuidado com isso. Jesus sempre sabe o que está fazendo. Sempre sabe. Aquilo causou uma comoção terrível em toda a história de Israel. Todo aquele mal sobreveio sobre Israel porque Israel negou, Israel fugiu da presença de Deus. Israel deixou de obedecer ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Israel começou a querer participar das coisas que os outros países que não conheciam Deus verdadeiro tinham. Assim estava Israel.
foi se distanciando cada vez mais do aprisco do Senhor. E quanto mais Israel se distancia, quanto mais o homem se distancia da casa do Senhor, do aprisco do Senhor, o inimigo vai se apossando dele. Vai se apossando dele. E foi assim que aconteceu. E era isso que Jesus estava dizendo, filha de Jerusalém. Antes chorais por vós mesmos e por vossos filhos. Mulheres de Israel que eram obrigadas a comer os seus próprios filhos. Imagine a situação de uma mãe comer o seu próprio filho para não morrer de fome. Então, meu irmão, minha irmã, busquemos a Jesus enquanto há tempo. Acendemos as nossas lamparinas, as nossas candeias. Reparemos as brechas do nosso muro espiritual. Consertemos os nossos portões espirituais. Façamos uma reflexão se é essa vida que Jesus preparou para nós. Se estamos debaixo daquilo que Ele o designou. Porque cada um de nós fomos designados para uma função específica. Está escrito em João 15:16. Pensemos nisso. Façamos uma reflexão. Jesus voltará novamente. E isso não vai depender da minha crença nem da tua crença. Se fosse assim, os antediluvianos não haviam perecido nas águas diluvianas. Então pensemos nisso. Pense nisso. Jesus voltará novamente. Jesus voltará novamente. E é isso que temos que estar atento. Temos que estar atento.